Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui, bom dia, já vou pedir que você siga, curta e compartilhe em todas as plataformas, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, hoje tem Mengão jogando em casa no Maracanã, jogo importante, jogo de ida da Copa do Brasil, jogo polêmico, jogo que o Flamengo precisa fazer o resultado. Então, cara, vamos com tudo, né? Hoje é dia da gente, né, tá junto nessa torcida fantástica, Maracanã lotado, o inferno para receber o outro Atlético agora, né, o Atlético Paranaense, e a gente fazer um bom resultado para depois buscar a classificação lá na grama sintética, lá no patético Paranaense. Pois é. Então, é o seguinte, a gente trazendo aqui todas as informações para vocês, lembrando que você pode garantir presença no jogo de volta com a Outsider Tours e também no jogo contra o Corinthians em São Paulo, já tem aí com ingresso, com o pacote completo, né, com ingresso, hospedagem, então tudo disponível para você. Também, né, estamos colocando à disposição pacote para final, independente de onde seja, porque agora tem a possibilidade de mudarem, de tirarem de Guayaquil, porque o Barcelona de Guayaquil não cumpriu ali as exigências da Conmebol. Independente de onde for, você comprando o pacote com Outsider, você vai estar garantido na final com ingresso, avião, hospedagem, tudo garantido com a Outsider Tours. Procure agora mesmo no comentário fixado, no chat fixado, o link que leva direto para o WhatsApp da Outsider. Seguinte, passar aqui todas as informações aí do jogo do Flamengo para vocês. A gente postou logo cedo aqui nas páginas do Paparazzo Rubro Negro que o árbitro é aquele árbitro polêmico, né? O Luiz Flávio de Oliveira, aquele daquela confusão com o Diego, que depois na justiça confirmou que não tinha falado, que o Diego não tinha falado nada e tudo mais. No VAR é o Wagner Rewey também. É um combo, né? É um combo. É Luiz Flávio de Oliveira, Wagner Rewey, né, da Paraíba no VAR, que já teve problema com o Flamengo também. Os auxiliares Marcelo Carvalho, Vangassi e o Alex Ang Ribeiro. O Vangassi também já teve problema com o Flamengo. Então os caras fizeram um combo, né, na arbitragem hoje contra o Flamengo. Onde assistir, o jogo vai passar na Globo, Sport TV e Premiere. Então já anota aí, já deixa tudo esquematizado para assistir ou na Globo, ou na Sport TV, ou no Premiere, tá? O local, Maracanã, você já sabe, jogo às 21h30 de Brasília. E também a provável escalação do Flamengo vem com Santos, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, que têm sido os titulares, né? Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz na outra lateral, João Gomes. Aí colocam João Gomes ou Vidal e Thiago Maia, ou João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, a dupla mantida. Eu vou falar justamente sobre isso, né? Porque no programa do meu amigo Benja, que a gente hoje tem programa também, Papo Reto, no canal dele, no IG, meio-dia, né, encontro marcado com vocês, o Benja fez o Arena SBT dessa semana e o Dorival participou e deu uma declaração interessante sobre a dupla Pedro e Gabigol. Só vou passar para vocês aqui os pendurados do Flamengo, que não tem suspensos. Thiago Maia e Everton Ribeiro estão pendurados, desfalques Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves, ainda não relacionado, né? Provável escalação do Atlético Paranaense do Felipão, Bento, Nico Hernandes ou Rômulo, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner. Hugo Moura, que era o volante que veio do Flamengo, né? Canóbio, Terãs e Coelho, tá? Então, desfalques deles, o Pablo, Christian, Julimar e Reinaldo. O Pablo não é desfalque, né? O Pablo é reforço não jogar, né? Aquele que quase veio pro Flamengo. Então, passar para vocês aqui, que é importantíssimo, né, importantíssima a declaração do Dorival Júnior, lá no programa do Benja no Arena SBT. Tanto o Pedro quanto o Gabriel são jogadores letais dentro da área. Vendo e observando o time do Flamengo, eu sempre me questionava. Olha só, ele se questionava, mas ele querendo dizer, eu vi o Paulo Souza não utilizar e eu não conseguia entender. Eu via os outros técnicos não utilizarem e eu não conseguia entender, né? Eu me questionava, por que não aumentar o rendimento do Pedro? Tem que colocar os melhores no momento. Jogando com Pedro, Cebolinha e Gabriel é outra forma de jogar. Por que não? É só correr pra frente. Porque não é só correr pra frente. Colocar o jogador pra jogar é fácil. Difícil é tirar, em que momento tirar, né? E aí ele fala também sobre que ele já poderia ter sido convocado até o Pedro, né? Se tivesse tido as oportunidades que merecia.
Se o Pedro estivesse em qualquer outro clube do país e não tivesse pela frente Bruno Henrique e Gabriel vivendo uma fase fantástica, ele seria titular e estaria brigando por uma vaga na seleção, tá? Então ele fez essa projeção aí, né, que tudo passa pela questão de que ele não teve tantas oportunidades assim. Falar com vocês sobre o mercado da bola. O Flamengo está interessado na contratação do atacante Brian Rodrigues, outro uruguaio aí, né? E de acordo com o César Luiz Merlot, jornalista inclusive verificado, especialista em mercado sul-americano, o Flamengo já até fez uma proposta de compra pelo uruguaio e foi recusada pela equipe da MLS. O desejo do Los Angeles é vender o atleta, que vê com bons olhos a ida ao Flamengo. Então é mais um nome aí, né, que pode pintar no Flamengo, que teve essa primeira proposta aí negada. Então, o Brian Rodrigues aí podendo chegar ao Flamengo, primeira proposta negada, se o Flamengo continuar insistindo, pode acabar levando. Lembrar que hoje tem copo do jogo, olha aí, ó. Você que é colecionador, tem copo do jogo lá no Maracanã, né? Você pode adquirir somente dentro do estádio o copo original. Falar mais aqui do mercado da bola, o Guilhermo Varela desembarca hoje no Rio de Janeiro, tá? Para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como novo reforço do Flamengo. O jogador acionou a cláusula da FIFA que suspende seu contrato com o Dínamo, permitindo que Varela então assine com outro clube por 1 ano. O Flamengo deseja acertar com o jogador por mais 2 temporadas. Essa temporada, 1 ano e mais 2, tá? Outra situação para falar com vocês é que ele chega de noite. O Guilhermo Varela tem tudo para chegar à noite. Ele ficou procurando um voo para chegar com o seu cachorro. Então ele teve dificuldade e tudo mais. Então ele deve estar chegando à noite, perto da hora do jogo do Flamengo. Então é muito difícil, né? A gente tá fazendo essa cobertura, a gente vai até tentar fazer para vocês, mas eu acho muito difícil, até porque perto da hora do jogo, todo mundo só quer saber do jogo do Mengão, né? Decisão aí, quarta de final da Copa do Brasil. Então é difícil ele chegando à noite, a gente tá fazendo essa cobertura para vocês. Falar para vocês o seguinte, que a janela de transferências internacional abriu no dia 18 de julho. No entanto, antes mesmo da data, o Flamengo já estava se movimentando no mercado em busca de reforços. E o Marcos Braz falou exclusivo com a nossa repórter Isabelle Costa sobre esse momento, né, sobre o que foi feito, né, que a diretoria rubro-negra conseguiu acertar a compra dos jogadores antes mesmo da janela abrir. Quando abriu foi só regularizar, já jogaram logo de cara e tudo mais. E aí o seguinte, ele falou o seguinte com a Isabelle Costa. A diretoria também conseguiu fazer caixa com a venda de jogadores como Ilharão e Gustavo Henrique, que foram transferidos para o Fenerbahçe. E aí ele falou o seguinte: estamos muito felizes com a janela, tanto dos jogadores que estão saindo quanto dos jogadores que estão chegando, né? Ele ainda fala o seguinte: já são mais de 30 milhões de reais com as vendas de Gustavo Henrique e Ilharão. O Arão poderia sair de graça no final do ano. O Gustavo veio de graça quando foi contratado e conseguimos lucrar. E ainda existem outras possibilidades que estamos tentando. Ou seja, o Marcos Braz aí comemorando as vendas de jogadores que poderiam sair de graça e do Gustavo, no caso, que chegou de graça, e o Flamengo lucrou com isso. Então o Flamengo teve 30 milhões aí de lucro para gastar numa janela, óbvio que está gastando em euros, tudo bem, mas que o Flamengo consegue ter uma facilidade maior para contratar graças a essa movimentação. E lembrando a vocês que o prazo para inscrições na Copa do Brasil, no mata-mata, se encerrou às 19 horas desta terça-feira. Ou seja, o Flamengo não pode mais inscrever ninguém. Conseguiu inscrever o Vidal, conseguiu inscrever o Everton Cebolinha, né? Mas o horário limite aconteceu, já chegou. O Flamengo, então, não terá mais reforços caso avance para as fases de semifinal e final da Copa do Brasil. Somente ainda a Libertadores, né, que tem como trocar para as quartas, mais um, pode colocar o Guilhermo Varela, é ele que deve entrar. E para a semifinal tem mais 3 nomes, aí pode entrar o Wallace, o Brian Rodrigues se vier, o Oscar, né? São todas grandes possibilidades, tá? E aí, Brasileirão também você consegue colocar esses jogadores. Então, o Guilhermo Varela, que chega hoje ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, não jogará a Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente vai com Rodinei e Mateuzinho mesmo, tá? Passar para vocês aqui também com relação ao presidente Rodolfo Landim, né? Que ele conversou com a ESPN e ele falou sobre como que tá o estágio aí da questão do estádio do Flamengo, né?
Ele fala que o Flamengo já demonstrou que tem interesse na área do gasômetro para fazer um estádio, mas o processo ainda está em uma fase bem preliminar, é uma fase de interesse do clube sim, tá? Olha, ele fala o seguinte: as notícias são reais. O Flamengo já andou conversando com a Prefeitura, Governo Federal, com a Caixa Econômica Federal. O Flamengo já demonstrou que tem interesse na área do gasômetro para fazer um estádio, mas o processo ainda está em uma fase bem preliminar, como a gente falou ainda agora. É uma fase de interesse do clube sim. Ele fala ainda sobre a questão do consórcio Maracanã, aquele problema com o Vasco. Isso não é comigo, é com o consórcio Maracanã. Eles nos ouvem a respeito desse assunto. Nós já conversamos ontem, né? No caso, ele deu essa entrevista ontem, então ele está falando de segunda-feira, sobre eu e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, junto com o consórcio do Maracanã. Nós temos uma posição técnica muito clara. Nós recebemos relatórios técnicos que comprovam que quando você tem 2 jogos seguidos, um dia após o outro, isso estraga profundamente o gramado. Foi por causa disso, de ter tido 2 jogos seguidos, que recomendaram que tirássemos nossos jogos do Maracanã. E naquela época nós não conseguimos tirar os jogos imediatamente, já tínhamos vendido ingressos. Mas assim que nós pudermos, paramos com os jogos do Maracanã por 10 dias para recuperar o gramado. Nós temos um princípio técnico, inclusive por orientação dos agrônomos que cuidam do Maracanã, que é altamente danoso para o gramado ter 2 jogos seguidos. E o Vasco não quer entender isso. O Vasco não quer entender isso, é ridículo. Ridículo, ridículo. Fica de picuinha. Ah, vou entrar na justiça porque foi negado. Pô, não, rapaz, não dá pra jogar, não tem condição gramado. Isso é vergonhoso, querem forçar uma situação pra prejudicar Flamengo e Fluminense. E essa foi a razão pela qual eles, o consórcio Maracanã, disseram ontem pra nós que iriam, na resposta ao Vasco, negar esse pleito. Porém, abrindo a possibilidade para o Vasco jogar outros jogos, se não me engano. O Vasco tem jogo 31 de agosto contra o Guarani e nós não teríamos jogos no meio de semana no Maracanã. E nós já abrimos para o Vasco. Eventualmente, vamos ter que avaliar a evolução de Flamengo e Fluminense, Copa do Brasil e Brasileiro. Só assim para ver se tem como abrir ou não. Flamengo e o Fluminense são concessionários. Eles que pagam, mantêm o gramado e vão ficar tendo que abrir pro Vasco, obrigado a abrir pro Vasco? Pelo amor de Deus. Se Flamengo e Fluminense deixarem de jogar no Maracanã, certamente aquele meio de semana vai estar aberto para o Vasco jogar. Nosso objetivo não é impedir o Vasco de jogar, mas como concessionários, nós gostaríamos de ter prioridade, é isso aí, de jogar no campo em que somos os concessionários. Perfeito, tava falando isso agora, né? Ele fala sobre a discussão. Apesar da discussão, ele não comentou sobre a equipe carioca acionar a justiça para jogar no Maracanã. Isso não é comigo, não sou o responsável, o Vasco vai fazer o que ele quiser. Tá falando que o Vasco está fazendo isso contra a concessionária, contra o Maracanã. Então, para passar para vocês aqui, que o Flamengo, também voltar a falar de mercado da bola, que o Flamengo aumentou a proposta pelo Wallace, tá? Segundo aí o jornalista italiano. Olha, vou trazer aqui, ó, a notícia do jornalista italiano, tá? Foi o Nicolo Schira, tá? Segundo o Nicolo Schira, o Flamengo aumentou a proposta para poder concretizar a contratação do Wallace. Inicialmente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais, pela contratação do Wallace. No entanto, a Udinese bateu o pé e disse que só venderia por 10 milhões de euros, 54 milhões de reais. Agora, segundo o jornalista italiano, o Flamengo aumentou a proposta para 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, além de 35% de uma futura venda. Tá? Além do aumento nos valores, o Flamengo contará com mais uma ajuda. O empresário Giuliano Bertolucci, parceiro do clube na Europa, entrou nas negociações atendendo a um pedido da própria Udinese. E falaram que o Bertolucci não iria mais estar trabalhando em parceria com o Flamengo. Pelo visto, está trabalhando em parceria com o Flamengo, não mudou nada, né? Então a informação aí que o Bertolucci estaria fora do Flamengo não procede. Também passar para vocês aqui, já que a gente está falando de mercado da bola, o John Textor, tá? Olha só isso. Olha essa matéria. O Pedro despertou interesse do Crystal Palace, né, do Fulham e de mais 2 outras equipes na Europa, na Itália. E segundo a informação da imprensa europeia, né, a informação que procede é do Crystal Palace, que está interessado nele, né? Jogador aí, o nosso Pedro, atacante de 25 anos. E aí, a curiosidade é por conta da questão do Crystal Palace, cujo dono do futebol é o empresário John Textor. Olha só aonde está chegando isso. O Crystal Palace é o maior interessado numa possível contratação do Pedro.
e o Crystal Palace está sob o comando também do John Textor, né? E aí, vocês já estão fazendo a ligação? Comanda quem? Comanda o Botafogo também. Então, o John Textor, que comanda o Botafogo, comanda o Crystal Palace, e o Crystal Palace está interessado no Pedro. Eu vou te falar uma coisa, hein? O Flamengo tem que abrir o olho, tem que aceitar vender, não. Pague a multa. Alô, Textor, paga a multa. Vai ter que pagar a multa, não tem jeito. Aí, pagando a multa, a gente contrata até quem a gente quiser, Ibrahimovic, a gente contrata quem a gente quiser, né? O Mano Menezes também, né, tá interessado lá, o Inter, né? O Inter tá interessado na contratação de 2 jogadores do Flamengo, tá? Segundo o Bola VIP, o Vitinho e o Rodinei encabeçam a lista do Internacional, né, pro final do ano, já que não vão renovar seus contratos, pelo menos o que o Internacional tá avaliando em cima do que tem sido divulgado, que o Flamengo não deve renovar com Vitinho e Rodinei. E eles interessam, então, ao Internacional, né? Ainda mais com a chegada de Wallace e Varela. E aí, o Internacional deseja ter a volta da dupla, né, a partir de janeiro de 2023. E aí, o Mano Menezes já teria dado sim para a contratação dos dois, segundo o Bola VIP, né? E aí, os flamenguistas, aí, inclusive, segundo o Bola VIP, agradecendo a ajuda do Inter, né, relembrando aí o Campeonato Brasileiro de 2020, agradecendo o Inter por levar o Vitinho e o Rodinei. Eu vou falar o seguinte, o Rodinei eu acho que está vivendo uma grande fase no Flamengo, eu renovaria com o Rodinei, tá? Pelo menos o mesmo período do Vidal ali até o final de 2023, eu acho que valeria muito a pena. Tem uma outra notícia aqui que eu acho interessante a gente estar citando, que foi a boa atacada do Flamengo, né? Inclusive o Marcos Braz falou sobre isso com a Isabelle Costa, nossa repórter, que o Flamengo, né, transferiu o GH para a Turquia por 2,8 milhões de euros, 15 milhões de reais, né? E foi suficiente para o Flamengo aí repensar, com a saída dele por 15 milhões, repensar a situação do Cleiton. É um bom zagueiro da base, ele ia para o Genk da Bélgica e o Flamengo desistiu e acertou a renovação do Cleiton, né, destaque do Sub-20, e que é, parceiraço, fala comigo direto no Instagram, é um moleque, cara, que tem tudo para brilhar na zaga do Flamengo. Ele arrebenta o Cleiton, arrebenta, teve já algumas oportunidades e ele arrebenta, né? O Flamengo, então, esteve próximo de vender ele para o Genk da Bélgica por 2,5 milhões de euros, mais bônus. E aí, com isso, né, segundo agora o Vene Casagrande, o Flamengo acertou a renovação dele, isso é muito importante, né? E projeção aí também para o futuro, né? Com a saída no caso do Gustavo Henrique, ele tem aí também mais oportunidades e tudo mais. Então agora o Flamengo fica com Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e Cleiton, né? Então o Flamengo aí se reforçando com a permanência do Cleiton, já que o Gustavo Henrique saiu. Passar para você também, aqui que tá me acompanhando até agora, tá até o final do vídeo, comenta aí, Papa, assisti até o final, vou gostar de ler isso aí, Papa tava até o final contigo. Flamengo, o Vampeta falou que o Flamengo tem dinheiro pra caramba e sugeriu a contratação do Fagner. Cara, o Fagner é persona não grata no Flamengo, hein? Por causa daquela entrada no Ederson, né? Torcedores do Flamengo até hoje guardam aquela entrada que ele acabou com a carreira do Ederson, né? Ele falou o seguinte, o Vampeta: o lateral ideal pro Flamengo, com dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele alegando o Flamengo tá com dinheiro, o lateral ideal é o do Corinthians, o Fagner. O Flamengo tem dinheiro pra caramba, pode contratar quem quer, tem dinheiro pra isso, não é tão alta a rescisão. Eu acho que sim, iria para o Flamengo, que ele aceitaria ir pro Flamengo. Né, mas não tem clima pro Fagner no Flamengo, e o Flamengo, a gente sabe que ele inutilizou o Ederson, né? A não ser que a torcida repense, não, vale a pena e tal. Mas eu, sinceramente, acho que é persona não grata aqui. Agradecer você, falar com o meu placar hoje 3-0 Flamengo. O Flamengo vai abrir com 3-0, vai encaminhar essa classificação, né? O Flamengo vai ganhar por 3 gols de diferença hoje, se Deus quiser, com um grande jogo de Pedro. O Gabigol vai desencantar. Então hoje teremos aí um 3-0, 4-1, serão 3 gols de diferença. 3 gols de diferença hoje, com o Gabigol desencantando, hein? Hoje tem gol do Gabigol, hoje tem gol do Pedro e hoje tem gol do Cebolinha. Olha o que eu tô falando, e chance de gol do Vidal, tá?
Então vambora, convido você a seguir, curtir, compartilhar, é muito importante, comentar aí também, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Fast Air tá aí, a melhor empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado do Rio de Janeiro, link tá aí no comentário fixado, chat também, para você entrar em contato pelo WhatsApp com a Fast Air e também o link da Outsider Tours sempre com a gente aí, lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, somente nas lojas online. Nos Estados Unidos, na loja do Flamengo em Orlando, você tem 5% também, avisando que vem indicado pelo Paparazzo Rubro-Negro. Vai lá no Mall América, do BB Américas, ali na International Drive, você garante assim o seu desconto, falando que vem indicado pelo Paparazzo Rubro-Negro. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, vamos Mengão!